Fala família, beleza? Já deixa o like, por favor, deixa o like aí que a mãe aqui agradece. Vamos conversar um pouco sobre relacionamentos humanos. O assunto passado, a gente tava falando sobre honestidade. Inclusive eu falei sobre a Bot Kiss, vou deixar o card aqui, hein, pra lá assistir. Nesse vídeo eu quero falar sobre relacionamentos humanos. Eu sinto que a gente precisa conversar sobre essas coisas pra tornar mais pessoal a nossa relação, sabe família? Eu acho que a gente precisa conversar mais sobre isso. Vocês conhecerem os meus conceitos e eu conhecer de vocês e o que tá de fato no mundo. Né? O que eu penso, o que vocês pensam. Então, esses vídeos que eu tô fazendo de vlog é pra isso, pra gente se conhecer um pouco. Tem alguns que são temas taxativos, que eu pesquiso, que é o que é mesmo. E tem outros como esse, que é a gente conversando. Eu dando a minha opinião e vocês também dando a opinião de vocês. Sempre com aquele conceitozinho final, né? Que é o toquezinho de cada um. Esperando que vocês venham nos comentários pra gente conversar. Aí eu peguei uma colinha que fala sobre ser humano. Porque se a gente tá falando de relacionamentos humanos, a gente tem que entender o que é o ser humano pra falar desses relacionamentos. Ser humano, Homo sapiens, é o termo utilizado nas ciências para caracterizar a espécie viva evolutiva que se difere das demais por possuir inteligência e razão. É? Então tá. Eu fico pensando, por que a gente não consegue estar dentro de um relacionamento sem magoar as outras pessoas? Por mais que você ame as outras pessoas, você tá sempre magoando. Por mais que as outras pessoas te amem, também estão sempre te magoando. Por que a gente não consegue, como seres humanos, uma raça diferente, superior, que tem inteligência e tudo mais, e blá blá blá, por que a gente não consegue não magoar o próximo? Não magoar aquela pessoa com quem você tem um relacionamento, seja de qual espécie for, mas que você é uma pessoa que você ama, que tá dentro, sabe, do seu querer. E normalmente quando a gente fala que a gente ama uma pessoa, eu acredito que a gente não quer o mal da pessoa. Mas a gente faz coisas que acaba chateando a pessoa, deixando a pessoa magoada, levando pra esse lado de incompreensão, sabe? É muito complexo tudo isso, mas ao mesmo tempo a gente olha e parece tão bestial, né? Perde o sentido quando a gente lê a definição de seres humanos quando se fala em inteligência, porque a gente não parece ter essa inteligência toda. A gente se afasta das pessoas que a gente ama, a gente usa e é usado, as pessoas se afastam de nós. Eu não consigo entender isso, essa dinâmica de eu vou te machucar, você vai me machucar, e nem é por querer, e nem é, muitas vezes, eu tô falando naquele nível onde a gente não tá fazendo aquilo por maldade, a gente tá fazendo simplesmente porque a gente tá vivendo, tá? Não tô falando que você é uma pessoa malvada ou que tá pensando numa coisa, eu vou fazer isso pensando, tá pensando numa coisa. Quando você está pensando numa coisa tipo os cachorros. Parte 2. Isso me faz pensar o seguinte, a gente tem medo mesmo, isso é medo de se relacionar, medo de amar no extremo, de ser sincera no extremo, de ser fiel no extremo, de demonstrar no extremo, de não saber demonstrar, mas sempre falar. É isso? Será que é medo? Às vezes eu acho que é, às vezes eu fico pensando, às vezes eu tenho medo, eu gosto de uma pessoa, mas eu não vou chegar nela e falar assim, olha, eu gosto de você, ou então eu te amo, e a pessoa vai lá e pisa em cima. Vamos maltratar, que é assim que a coisa funciona. Isso pra mim é meio complicado pensar. E eu acho que pra você também. É meio louco, não é? Quando você pensa que uma pessoa diz que te ama, mas ela ao mesmo tempo te magoa. É muito estranho isso. Eu acredito que se for alguém que realmente fala que te ama, tem dois caminhos. Ou a pessoa finge, te ilude, sabe, fica naquela manipulação, ou ela realmente gosta de você e essas coisas de machucar não é intencional, mas sempre acaba acontecendo pela personalidade da pessoa. Mas isso é no geral, né? Porque em algum momento eu te machuco, em algum momento você me machuca. E aí eu fico pensando assim, nós somos mesmo tão superficiais assim? Isso é imaturidade? É egoísmo? O que é isso? Eu acredito que seja tudo junto, mas ao mesmo tempo, como você disse, somos seres humanos, somos racionais. Então cada um tem seu jeito, sua personalidade. Sobre machucar é porque talvez aquilo que te machuque não machucaria o próximo. Então ele não pensa da mesma forma que você. Ah tá, mas peraí. Você tem um relacionamento, seja de que nível for. Você ser grosso com aquela pessoa, aí você acha que você... Não, eu não tô sendo grosso. Vamos falar de grosseria mesmo. A gente não tá falando de repente você dar uma resposta meio atravessada que, pô, você poderia dar pra qualquer pessoa aquele tipo de resposta e você não quis ser grosso. Outra coisa é você ser grosso porque você quer. Que tipo, você vai dar uma lapada na cara da pessoa. Então, eu tô falando nesse sentido, de você realmente fazer algo assim, nessa grandeza de que fique óbvio que você quis machucar a pessoa. A palavra talvez não seja querer,
A palavra é machucar. Você machucou. Talvez você não queira machucar aquela pessoa. Talvez você ter machucado aquela pessoa não foi um querer seu. E quando se repete isso, e quando machuca de outra forma, porque, tipo, basta você machucar uma vez pra você saber que você tá pisando em ovos com aquela pessoa. Então eu acho que se a gente tomar cuidado desde o primeiro momento, não vai ter tanto pisar em ovos. Tipo, você tem que ser original. Você tem que conversar, você tem que falar. Mas eu acho que o segredo tá aí, conversar. Você chegar na pessoa e falar, olha, eu sou assim, deixar a pessoa te ver como ela é, mas pra que quando ela... E que ela tenha... te dê abertura pra ela te entender. Eu acho que é mais ou menos isso. É assim, às vezes, eu posso falar da nossa própria relação. Às vezes eu sou grossa, porque eu sou mesmo. Eu dou patada de graça e eu não tô percebendo que eu tô dando essas patadas. Da mesma forma como eu brinco muito, faço muita piadinha, que de repente eu dou uma patada e é muito mais, às vezes, no nível brincadeira do que sério, mas eu dou. Ou às vezes eu realmente tô mais azeda naquele dia e dou uma patada, mas eu nem percebo que foi tão grossa. A Nen já sente, ela já fica chateada, ela já fala, no mesmo instante ela fala, mas ela dá a patada dela tranquilamente e ela não percebe que ela tá dando uma patada. E quando eu chamo a atenção dela e falo, oi, você me deu uma patada? Ela diz assim, nossa, não dei não. Vai ficar muda? Não, eu não tenho declarações. Não tem nada a declarar? Não. Tá vendo, né, família? Tem nada a declarar, mas é isso que acontece. Então, mas eu acredito que seja por conviver muito com outra pessoa e você ter essa intimidade e vocês convivem tanto que tem uma hora que você pensa, cara, sabe? Não, tudo bem, eu acho que existe, mas aí é nesse ponto que eu quero chegar. Quando chega a relação chega nesse ponto, não é mais fácil você tentar entender o outro e falar, não, é o jeito dele. Você não vai deixar de falar que você se chateou com aquilo. Olha, você foi grossa, dá pra ser menos, mas não você rebater da mesma forma. A Nen é tipo assim, ó, eu falo assim, nossa, vai ali. Aí ela fala assim, eu não vou, e não fala assim comigo. É mais ou menos isso. Por exemplo, você tem um amigo de longa data, que você tem desde que você nasceu praticamente. Você lembra que quando você começou a ser gente, que a gente tem um período assim, você já tinha aquele amigo. Enquanto a gente é criança, não é isso. O amigo responde, eu respondo, tal. A gente consegue relevar muita coisa. Porque a gente sente essa inocência. Não sei dizer o que a criança tem, que tipo, ela toma uma patada, mas na outra, no mesmo momento, ela tá indo atrás do amiguinho. Porque pra ela, aquele amiguinho é importante. Eu não vou chamar isso de ingenuidade, porque eu acho que isso é a grande sacada da vida. Porque não é ingenuidade. Eu acho que tá aí a maturidade da vida. Não é você ser besta, idiota, tá toda hora atrás de alguém. Não é nada disso. É você olhar para aquelas pessoas que realmente te acompanharam o tempo todo e perceber que naquele momento ela não tava muito bem. Que se te der uma resposta atravessada, tal, isso vai pra irmãos, vai pro resto da família, entendeu? Vai pra todo mundo, serve pra tudo. Até pros relacionamentos amorosos que a gente tem, também serve esse tipo de situação. Tipo, às vezes a gente tá tão no limite, vivendo tão no limite, com os nossos sentimentos, o dia a dia, essa correria. O mundo tá louco, parece que a gente tá vivendo, sei lá, um mês dentro de um dia. Tá tão frenético, tão agitado, que quando você acorda já é hora de dormir. Então tá tão desse jeito que realmente os sentimentos, a gente fica tudo embaralhados, a gente fica sem tempo, a gente se irrita, entendeu? Eu me irrito muito durante o dia, que eu penso, puta merda, é meio-dia, quando eu vou olhar, é 5 horas da tarde. Acontece isso. Tá tudo muito frenético. Mas isso não pode fazer com que a gente trate os relacionamentos que nós temos jogada, sabe? Sem aquele cuidado pela pessoa. Aí a gente volta a falar o quanto se duravam os casamentos antigamente. Mas é porque a maioria era obrigada. As mulheres casavam novas, eram obrigadas a ficar casadas, não tinham o que fazer. Gente, eu entendo tudo isso. Eu entendo. Só que também acontecia de desenvolver entre o casal. Eu não vou falar todos, isso aqui não é... Eu não estou falando que não existem exceções, porque existem exceções. Mas no núcleo mesmo disso tudo, teve muitos casais que se apaixonaram. E que viveram histórias muitas que hoje a gente olha, senhores com 80, 90 anos, de mãozinha dada na rua, a gente fala, nossa, eu quero um amor desse. Que nada! Você não tem paciência nem de abrir a porta pra pessoa. Seja você homem ou mulher, não faz uma gentileza pro parceiro. E quer um amor pra vida toda. Pelo amor de Deus, você nem se ama. Então eu acho que a gente tá desfocando disso. A gente tá deixando que as relações pessoais nossas, sejam elas quais forem, se percam diante dos nossos próprios egoísmos. Então eu acho sim que nós, seres humanos, estamos sendo tudo isso, imaturos, egoístas. A gente tá num frenesi louco que a gente não consegue olhar pro outro e às vezes sentir que a dor dele é maior que a nossa. A gente vive nessa montanha russa de sentimentos. Hora a gente tá bem, daqui a 5 segundos a gente já tá dando patada em todo mundo, daqui a 10 minutos a gente já tá chutando. Então a gente tem que se equilibrar mais com isso.
Nós temos que começar a nos equilibrarmos mais com isso. E eu volto a falar, gente, acompanhamento profissional é muito importante pra tudo na vida. Eu gostaria de ter condições de pagar ou de ir pra uma psicóloga, pra conversar, uma psiquiatra, uma psicanalista, qualquer psique qualquer aí, pra poder melhorar a minha convivência com as outras pessoas. Manicômio. A gente já tá em a terra, como é que tá louca? Eu acho, e isso é uma observação pequena, assim, de todas as histórias que a gente escuta falar, de todos os sentimentos que a gente escuta falar, eu acredito que o sentimento que mais se aproxima desse amor puro, que aguenta muita coisa e que pensa muito antes de agir, é o amor dos pais para com seus filhos. Essa é a grande pegada da situação. A gente escuta falar muito disso, as pessoas se modificam muito. Você vê que às vezes o pai e mãe tem um tratamento todo carinhoso. Poxa, o filho erra, pai e mãe deixa de brigar? Não deixa de brigar, mas não deixa de amar também. Não deixa de querer ensinar, de querer que aquela pessoa melhore, de querer estar do lado. Então, a gente deve levar, eu penso assim, a gente deve tentar levar o melhor dessa relação de pais para com seus filhos para todas as relações que a gente tem. Seria muito melhor, o mundo seria muito melhor. A gente tem que parar e olhar também a dor do outro. Vai ter sempre alguém que vai. Se você fizer isso pelos outros, vai ter sempre alguém que vai olhar para sua dor também. Vai ter sempre alguém que vai parar e falar assim, será que tá tudo bem? Vai sentar, pegar na sua mão, puxar sua cabeça, fazer um cafuné. Então eu acho que é isso, vamos trocando. A gente vai trocando isso e vai crescendo esse movimento. E daqui a pouco a gente volta a fazer, ou a gente venha a ter esse nível de carinho e de aconchego mesmo em todo tipo de relação humana que nós temos. O importante disso tudo é a gente ter consciência de que a gente não pode brincar com os sentimentos dos outros. A gente não pode tratar as pessoas, os demais que estão ao nosso redor, como se fossem descartáveis, como se, amanhã eu não vou precisar de ninguém, eu sou o máximo, sou sozinha no mundo, eu não preciso de ninguém. A gente não pode tratar as pessoas dessa forma. Hoje em dia, os sentimentos são muito dispensáveis. E a gente, talvez por conta de tudo que eu já falei aqui, a gente aceite. A gente ame uma pessoa no extremo, a gente ame de verdade a pessoa, mas aí a pessoa toma uma atitude qualquer que nos magoa e aí, pra mim, já me aborreceu. Eu nem vou querer conversar, não vou ter mais paciência. Às vezes a gente precisa de alguém que nos tire da nossa zona de conforto pra gente olhar a vida de outra forma. Eu acredito que você não vai encontrar na sua vida alguém perfeito pra ficar do seu lado 100% do jeito que você quer. Não existe. A questão é você saber o quanto você suporta ou ama aquele defeito da pessoa e se aquele defeito é tão grande pra você não conseguir viver com essa pessoa. Também tem o fato de você querer estar com uma pessoa pro resto da sua vida, né? Exato. Eu acho que a gente não pode jogar fora um relacionamento porque a gente é uma criança mimada e tá batendo pé. Só isso. Eu acho que a gente tem que analisar bem, pensar bem, e não é destruir todo tipo de relacionamento. Meu amigo não faz como eu quero. Isso é meu jeito, eu sou assim. A gente não pode ser desse jeito. A gente tá transformando assim, daqui a pouco vai cada um morar na sua casa sozinho, sem nada, sem ninguém, porque ninguém vai suportar ninguém. A minha zona de conforto é essa e eu não quero ninguém do meu lado. E isso se chama a solidão, que não é aquela solidão que você quer viver. É uma solidão que foi te apresentada porque você não sabe conviver com ninguém. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, prestar mais atenção também nas pessoas ao redor da gente. É preciso a gente conhecer os nossos sentimentos muito bem, pra gente não ser mau caráter sem querer. Tem muito sem querer na vida e tá na hora de acabar. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, ativa o sininho pra você receber notificação dos próximos vídeos, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos, com a sua família, pra nossa família crescer muito mais. Fiquem com Deus, beijos e fui! Fui!